Muito bem, bom dia a todos. Bom dia. Olha só, hoje nós entraremos na parte de república, né? República, é muita informação a parte de república agora. Eu vi com vocês na última aula, cheguei a trabalhar com vocês até Praieira, não foi isso? Revolução Praieira. Então chegamos a ver o ciclo das revoluções liberais em Pernambuco, que é a Pernambucana de 1817, a Confederação do Equador, a Revolução Praieira. Vimos também uma revolta que marca a história de Pernambuco durante o período regencial, conhecido como Cabanada, que infelizmente os alunos estão aprendendo por aí afora, que é a mesma coisa que cabanagem, que não tem nada a ver. Cabanada é diferente de cabanagem. Esse é o aluno concurseiro que vem aí de fora concorrer com você e vai levar tromba, entendeu? Então, fique bem ligado nisso daí. Inclusive, vou mandar para a monitora, certo? Um PDF sobre a cabanada, que falam a gerar um PDF exclusivo, não é? É, que eu produzo, mas aí eu vou mandar para vocês que são meus alunos, certo? Da turma regular. Aí eu vou mandar para ela, ela manda para vocês. Tá bom? Mando hoje, no intervalo, já está aqui no celular. Vamos meter bronca. Olha só, beberes. Muito bem. Vejam só. A primeira fase da República é a que denominamos de República Velha, certo? A República Velha. Essa fase, ela vai de 1889 a 1930, tá bem? A banca ela pode colocar assim sobre a primeira fase da República. Logo você deve entender que é a República Velha. A República Velha, ela é dividida em duas outras fases. A chamada República das Espadas, República das Espadas, fase de 1889 a 1894, certo? A fase chamada de República Oligárquica, República Oligárquica, de 1894 a 1930. Beleza? Chamamos de República das Espadas a fase em que o Brasil foi governado por militares. Marechal Deodoro, Marechal Floriano. Chamamos de República Oligárquica a fase em que nós vamos ter a influência das oligarquias aqui no Brasil. Oligárquica vem de oligarquia, quer dizer governo de poucos. Tá? Oligárquica vem de oligarquia, significa governo de poucos. Quem foi que proclamou a República? Marechal Deodoro da Fonseca. Logo, quem assume o comando provisoriamente do Brasil é, no caso, Marechal Deodoro. Veja que tem início, vamos lá, vamos para a primeira fase. República, tá? Das Espadas. República das Espadas. Vamos lá. A República das Espadas,
Vamos para o primeiro momento dela, que é o governo provisório. Governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca. O governo provisório de Deodoro da Fonseca vai de 1889, aqui está, a 1891. Essa é a fase que chamamos de governo provisório, tá? Vai de 1889 a 1891. Quem está governando o Brasil provisoriamente é o Marechal Deodoro, e ele promove algumas mudanças institucionais. Mudanças institucionais. E promove algumas mudanças institucionais. Entre essas mudanças, nós temos aqui, por exemplo, a adoção do federalismo. Federalismo. O que significa isso, professor? O que antes era denominado de províncias, virou o quê? Estados. Não falamos mais províncias, e sim estados. Além da adoção do federalismo, nós vamos ter a separação entre igreja e Estado. O Brasil tornou-se Estado laico. Exatamente, doutora. Laico. O Brasil tornou-se um Estado laico. Com a adoção do Estado laico, nós vamos ter, por exemplo, a criação do casamento civil, a certidão de nascimento, a certidão de óbito, tá? Tudo criado neste período aí, tá bem? A separação entre a igreja e o Estado, o Brasil torna-se Estado laico. Tivemos também a criação, nesse período, dos símbolos como a bandeira nacional, o hino nacional, criado aí durante o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca. Temos aqui, senhores, olha, diante da grande quantidade de imigrantes que existia no Brasil, Deodoro criou a famosa lei de grande naturalização. A lei de grande naturalização dizia o seguinte: os imigrantes que viviam no Brasil ganhariam o que? A nacionalidade brasileira. De forma automática, de forma tácita. Só que quem não queria, quem não desejava a nacionalidade brasileira, teria um prazo de 6 meses para manifestar a sua vontade contrária. Teria um prazo de 6 meses para manifestar a sua vontade contrária. Mas se eu silenciar nesse prazo, significa o quê? O meu aceite, não é? Ou seja, a minha anuência, tá bom? Muito bem. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele está governando aí provisoriamente, sem a Constituição. Sem a Constituição, inclusive. Por quê? A Constituição que vigorava era de 1824. Ela vai ser suspensa, que é a Constituição do Império. Deodoro, então, chega a convocar uma assembleia.
Nacional Constituinte. Uma Assembleia Nacional Constituinte, a que dará origem à Constituição de 1891. A Constituição de 1891. Esta Constituição, ela seguiu o modelo da Constituição dos Estados Unidos. Inclusive, ela inicia, a capa dela tem assim, ó, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Hã? Teve a influência dele, sim. Né? Mas veja, Brasil com Z. Né? O Brasil americanizado aí, não é verdade? Esta Constituição, ela foi, como ela foi criada por uma Assembleia Nacional Constituinte, ela foi promulgada. Ela foi promulgada. Ficou claro ou não? Foi criada por uma diferença. Outorgada e imposta, como é a de 1824. Promulgada é uma assembleia, ela é eleita democraticamente, é criada por uma constituinte, certo? Promulgada. Adota-se como for. Veja, nesse edital novo da PM, com a nova banca, vocês estão estudando a organização do Estado, não estão? No direito constitucional? Que bom. Para vocês não misturarem as informações. Forma de Estado, forma de governo, com sistema de governo, com regime de governo. Está errado. Prestar atenção. Então, qual é a forma de governo adotada com esta Constituição? República. Muito bem. A República. Bom dia. Qual é a forma de Estado adotada federalista? Muito bem. Bom dia, meu amor. Então, eu tenho aqui, ó, federalismo. Que é o que nós temos hoje ainda, né, filho? O único estado, o tipo de estado que o Brasil conheceu foi esse, federalismo. Qual o sistema de governo? Presidencialismo. Presidencialismo. O regime é democrático, não é? Muito bem. Então vamos lá. República federalista, presidencialista, divisão dos poderes em três. Três poderes: legislativo, executivo, judiciário. Perceba que o quarto poder, ele foi extinto, né? Aquele poder o famoso poder moderador. Então, legislativo, executivo, judiciário. Olha só. Voto direto. Então, quem elege é o povo. Aberto. Um dos pontos favoráveis para as fraudes. Voto direto. Aberto. Beleza? Voto direto. Aberto. Muito bem. Olha aqui. Quem tinha direito de voto com esta Constituição? Homens. Como? Brasileiros maiores de 21 anos, alfabetizados. Exceto. Então, brasileiros maiores de 21 anos, alfabetizados. Exceto analfabetos, mulheres
mendigos, religiosos, soldados. Até hoje, soldados conscritos não têm direito ao voto. Analfabeto, mulheres, mendigos, religiosos, soldados. Esses não tinham direito ao voto. Eu tenho o sufrágio universal masculino, né, pessoal? Só vota homens alfabetizados maiores de 21 anos. Não é mais a renda que é levada em consideração aí. Quando é levado em consideração a renda, o voto é o quê? Censitário. Beleza? Que é o caso da Constituição de 1824. Perfeito? Que é o caso da Constituição de 1824. Muito bem. Até aí está suave. Podemos ir. A gente precisa saber dessa Constituição porque vai mostrar como está organizado o Estado brasileiro aí nesse momento. E, inclusive, essa questão do voto, por ser aberto, favorece a manipulação das eleições a favor das oligarquias. Entende? Vejam só, esta mesma Assembleia aqui, ó, diga, o voto é direto aberto. As fraudes que vai caracterizar o voto de cabresto, porque o voto de cabresto não é previsto nisso aqui não, na Constituição não. Não é a formalidade, é uma prática. Então, é voto de cabresto, mas não é uma formalidade, é uma prática. Porque o voto é direto aberto. O aberto favorece esse voto de cabresto. Entendeu? Vamos lá. A Assembleia Nacional Constituinte, ela dissolve-se e forma o Congresso Nacional, tá? A formar o Congresso Nacional. Nesse período, eu tenho também aqui a famosa política do encilhamento. A política do encilhamento. O ministro da Fazenda era Rui Barbosa. Rui Barbosa foi nomeado como ministro da Fazenda pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que está governando o Brasil provisoriamente. O objetivo desta política era estimular o crescimento econômico do Brasil, inclusive o setor industrial. Foi quando, chama atenção aí que nesta época, não era competência do governo federal a emissão de papel moeda. Não era competência do governo federal a emissão de papel moeda. Era competência de alguns estados a emissão de papel moeda. Alguns estados. São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, entende? Não era o governo federal. Aí o que fez o governo? Estimulou a emissão de papel moeda. Então eu vou ter o seguinte, ó. Papel, moeda, circulante, muito dinheiro circulante, sendo maior do que a produção real da economia. Veja bem, papel moeda circulante maior do que a produção real da economia. Isso vai ser igual ao quê? Inflação. Temos várias especulações na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, especulações estas que irão levar ao surgimento de várias empresas fantasmas. Várias empresas vendendo ações que não existiam, de empresas que não existiam. Eu vou comprar esses papéis aqui de tal empresa, mas essa empresa não existe. Você levou meu dinheiro. O dinheiro tem a garantia de quem? Do governo federal. Esse papel aqui que eu comprei, só papel. Então, botar fora. Não presta. Por que não presta? Porque essa empresa não existe. Diante do fracasso da política do encilhamento, Rui Barbosa foi demitido, tá? Rui Barbosa foi demitido. A República Brasileira já inicia, já em crise, para variar, né? Imagina, difícil é o Brasil sem crise, né?
Difícil é o Brasil sem crise, né? Diga. Ainda. Não, você está confundindo com Dom Pedro I, quando foi, no caso, quando. Não, você está confundindo com Dom João, Dom Pedro I não, com Dom João VI. Dom Pedro II, ele foi com a mão na frente e outra atrás. Que ele foi convidado a sair por 48 horas quando foi dado o golpe de Estado. Entendeu? Você está confundindo. Agora, quem levou todo o ouro, o dinheiro do Banco do Brasil, foi o rei Dom João VI quando foi embora, em 1821. Entendeu? Vamos lá. Aí outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Essa Assembleia que dissolveu-se, formou o Congresso, terá a primeira missão, o Congresso. Eleger o primeiro presidente da República. Oxe, professor, mas o voto é direto, professor. Como é que é a Assembleia que vai criar? Primeiro presidente vai ser eleito indiretamente. Então eu vou ter o quê? Eleições indiretas. Eleições indiretas. Certo? Vamos ter para presidente. Para presidente, vamos ter o candidato, o Marechal Deodoro da Fonseca. Para presidente, representando a elite cafeeira, Prudente de Moraes. A chapa a vice-presidente. Vice-presidente. Quem era o vice de Deodoro? O almirante Eduardo Van de Kock. Quem é o vice de Prudente? O Marechal Floriano Peixoto. Perceba as cores, tá? Presidente e vice-presidente. Cadê? Presidente e vice-presidente. Presidente e vice-presidente. Olha as cores. Tá certo? Deodoro pressiona o Congresso a elegê-lo presidente. Deodoro é eleito para um mandato de 4 anos. Na época, o mandato presidencial. 4 anos. O mandato era de 4 anos, não tinha reeleição, né, pessoal? Reeleição é com Fernando Henrique Cardoso, né? Quando ele aprova a emenda da reeleição, tá? Muito bem. Aí Deodoro foi eleito presidente por pressionar o Congresso a elegê-lo presidente. O vice-eleito foi o vice Floriano Peixoto. Floriano era vice de quem? Candidato a vice de Prudente. O vice de Deodoro era o almirante Eduardo Van de Kock. Mas aí é a questão, se votava para presidente e para vice-presidente. Por isso que o vice de Deodoro não foi eleito o vice de Prudente de Moraes. Ficou claro ou não? Muito bem. Vejam só, senhores. Deodoro foi eleito para um mandato de 4 anos. Aí tem início que chamamos de governo constitucional do Marechal Deodoro da Fonseca. Ele governa apenas 10 meses do ano de 1891.
ele não conclui o mandato. Ele não conclui o mandato. Tá? Governa apenas 10 meses do ano de 1891. Veja, por que ele governa apenas 10 meses? Dentro de um regime democrático, o presidente não governa sem o apoio do Congresso Nacional. Bote isso na sua cabeça. Só se for uma ditadura. Né? Só se for uma ditadura. Ele fecha o Congresso e lascou. Tá? É o que vai acontecer. Como Deodoro estava com dificuldade na governabilidade, fechamento do Congresso. Fechamento do Congresso Nacional. Ele fecha o Congresso, tá? Ele fecha o Congresso Nacional. A atitude dele foi uma atitude arbitrária, autoritária, tirânica, que leva a Marinha a dar a resposta. Aí eu vou ter a primeira revolta da Armada. Primeira revolta da Armada, liderada pelo almirante Custódio de Melo. Senhores, presta bem atenção. Armada era o nome dado à Marinha na época. Custódio de Melo, ele tomou uma atitude arbitrária, autoritária, tirânica. Aí ele revolta, veja, Custódio de Melo não, Deodoro. Deodoro tomou uma atitude tirânica, autoritária, fechou o Congresso. A Marinha não concorda. A Armada é o nome dado à Marinha. Vamos lá. Vamos retomar lá atrás. Deodoro foi eleito para um mandato de 4 anos. Mas ele foi eleito por... Assim, foi vontade do Congresso elegê-lo presidente? Não. Não. Até porque o Deodoro traiu o acordo feito com a elite cafeeira. Que acordo, professor? Vamos lá? Deodoro proclamou a República com o apoio da elite cafeeira paulista. Esta elite apoiou Deodoro no poder, provisoriamente, para que Deodoro consolidasse a República, depois apoiar e devolver o poder aos civis. Deodoro veio candidato a presidente. Deodoro veio candidato a presidente, traindo o acordo. Pronto. Foi eleito porque pressionou o Congresso a elegê-lo presidente. Foi eleito para um mandato de 4 anos. Só que agora o Congresso vai dificultar a sua governabilidade. Aí qual é a resposta de Deodoro? Fechamento do Congresso. A Marinha concordou? Aí eu tenho uma resposta da Marinha com a revolta da Armada. A Armada é o nome dado à Marinha na época. A Armada, vejam só, primeira revolta da Armada. Custódio de Melo, o almirante, aponta os canhões para a capital federal. Ô Deodoro, ô dá ou desce. Ou ele renunciava, ou a capital seria bombardeada. Aí ele, acuado, renunciou. Então eu tenho aqui, vamos lá? Ó, renúncia de Deodoro. Pronto, acabou-se. Rio de Janeiro.